eu sou natural da cidade de Goiás, antiga Vila Boa, capital da província, né, de Goiás, e ele é muito importante quando foi para tornar a cidade histórica, no patrimônio histórico, e eu participei ativamente da criação, tendo apresentado um relatório vertido para o francês, que é a língua, quando é enviado para a Unesco. Ali, então, nós fizemos um trabalho mostrando a importância da vegetação ocorrente circundante a cidade de Goiás. E foi, então, aceito, e isso também concorreu, porque eles dão muita ênfase às condições naturais. A beleza da serra, não só depois a beleza dos casarões, os muros feitos pelos escravos na cidade de Goiás e as suas características nas igrejas, etc. Tudo isso gerou, e eu tive a oportunidade de fazer, então, a vegetação da cidade de Goiás, sua importância, comentando sobre diversos aspectos. Não só na parte referente à culinária, na parte referente a plantas medicinais, na parte referente à cobertura vegetal. Então, fizemos um apanhado e isso pesou muito, com beleza cênica também para a escolha. E graças ao esforço, não só meu, mas conjunto também de muitas pessoas, muitos especialistas, Goiás foi acunhado, aqui honrada com o título de cidade, né, do patrimônio histórico da humanidade. O primeiro curso foi o curso de farmácia, né? Isso na década de 50, e depois o curso na década de 60, o curso de História Natural, que era assim conhecido, que hoje é conhecido como o quê? Ciências Biológicas, né? Então, naquele tempo era História Natural, que era uma visão bastante ampla sobre as condições, né, do meio ambiente. E sempre tivemos uma postura muito importante junto à reitoria, e tivemos muito grande apoio desde o início do nosso primeiro reitor, o professor Valdemar Natal Silva, fundador da Universidade Federal, que também rendo uma homenagem mesmo pelo seu pioneirismo e a sua dedicação que permitiu a instalação da universidade. E ao eminente presidente Juscelino Kubitschek, que acatou a solicitação da universidade fazendo a sua criação. Professor emérito da Universidade Federal de Goiás, tivemos a nossa formação como farmacêutico bioquímico e em História Natural. Desde o início, dedicamos ao processo magistério, ministrando aula na Faculdade de Farmácia, na Escola de Agronomia e depois no Instituto de Ciências Biológicas. O interesse pelo estudo da botânica, admito que tenha sido influência um pouco do meu pai, que era um farmacêutico bioquímico. Ele então dedicava e tinha muito afinidade com a fitoterapia, isso é o estudo das plantas. Após então a formatura, fomos um dos fundadores da Universidade Federal, isso na década de 1960. Juntamente com o professor Valdemar Natal, nosso primeiro reitor, participamos ativamente então da criação. Mencionava, depois participamos também da criação da Escola de Agronomia e Veterinária, seguindo mais tarde com a criação do Instituto de Ciências Biológicas. Hoje estou dirigindo a unidade de conservação, que é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade. Essa unidade é constituída pelo herbário da UFG, e depois temos também ainda a Reserva Biológica na Serra Dourada, que é um campo experimental, onde nós tratamos, juntamente com a comunidade, dos interesses para a manutenção do equilíbrio e a preservação das condições ambientais. Temos dentro, então, da unidade a publicação da Flora do Estado de Goiás, que eu faço com certo destaque, e a partir da década de 60, com 20 anos, eu levantei a Flora do Estado de Goiás e Tocantins. Hoje estaremos já 42 volumes publicados de
fanerógamas, 7 de criptógamas e 2 volumes especiais com relação aos botânicos naturalistas que tiveram aqui no Brasil, naquela época, no Império, no século XIX. Temos então elaborado vários trabalhos publicados também relacionados com a arborização e devido à minha formação temos trabalhado bastante também na área de plantas medicinais, indo concorrer com o conhecimento e pelo trabalho do levantamento da flora, isso muito nos auxiliou e todo esse material se encontra depositado. Todo esse acervo botânico hoje está sendo colocado na internet, através do projeto Florescer e através do projeto da Biodiversidade com a doutora Leonora de Pernambuco. A nossa atividade, então, como eu acabei de referenciar, e tivemos então um importante fato que foi o magistério. Nesses 40, 50 anos, podemos dizer, participamos ativamente do magistério, né, para farmácia, para agronomia, ciências biológicas e outros cursos mais. Um fato importante que eu também reputo devido à nossa vinculação, somos membros da Sociedade Botânica do Brasil e da qual tivemos a honra de ser o presidente de 3 congressos de botânica, o 20º, 29º e o 44º. E fomos também presidente do 2º Congresso Latino-Americano de Botânica, que foi realizado juntamente com o 29º Congresso. E agora um fato bastante auspicioso é que no próximo Congresso em Belo Horizonte teremos a escolha do latino-americano, em que está possivelmente, vai ser na Bahia. Há uma tendência de deslocamento, mas isso depende do que a Assembleia manifestar. Então, tivemos essa vivência muito grande e contamos sempre com a colaboração dos nossos colegas botânicos do exterior, como o Missouri Botanical Garden, New York Botanical Garden, Kew, na Inglaterra, o Museu de História Natural de Paris, citando esses aí para não omitir mais, esquecendo um. E com essa contribuição, muito bem concorrendo. Então, temos diversas plantas com o nosso nome, como exemplo, Tassádia rizoana, Lafofito rizoi, etc., que é uma homenagem a esses grandes botânicos que hoje contribuem com o crescimento da botânica. Foi muito importante a participação nossa nessa sociedade, que quase praticamente desde o início estamos aí trabalhando, batalhando, e desde a minha penetração na década de 60 até o presente momento não perdi um congresso nacional de botânica. Já fui membro do conselho, como falei, presidente de 3 congressos, e viemos colaborando em todo sentido para o desenvolvimento da botânica. Tivemos a oportunidade, à época do Congresso de Botânica, o 29º, a criação do Jardim Botânico de Goiânia, hoje conhecido com o nome de uma professora também, que foi uma botânica, Amália Hermano Teixeira. Mas todo o projeto inicial, juntamente com o senhor prefeito, que era o Dr. Francisco de Castro, conseguimos sensibilizá-lo e tivemos. E nesse meio tempo havia participação efetiva no nosso Congresso Latino-Americano, de pesquisadores como o Kuminskis, da Alemanha, com vários pesquisadores da Inglaterra, etc., que concorreram de uma maneira positiva. Na nossa reserva biológica da Serra Dourada, que por sinal tem meu nome do professor Ângelo Rizzo, ali nós temos então a participação efetiva dos alunos da comunidade e principalmente dos alunos que estão realizando o mestrado e o doutorado, desenvolvendo as suas teses. Então nós reputamos todo esse esforço e no sentido de colaborar, ampliar. E agora, recentemente, estamos inaugurando o Jardim, realizar então a inauguração do novo herbário da Universidade Federal. Uma área muito agradável, que fica dentro do bosque, a Rua Santelleri, e esse acervo tem mais de quase 60 mil plantas, e, a consequência, coleções de cactáceas, etc. É um acervo
porquanto nós realizando o levantamento da flora de Goiás, que era só Goiás, depois fez a divisão do estado Tocantins e Goiás. Então, grande parte das plantas ainda estão lá no nosso herbário depositado, porque a devastação do cerrado, do bioma cerrado, de outras formações vegetais foi muito patente. Então, esse acervo serve então para a continuidade dos estudos relacionados à cobertura vegetal. Isso também nos permitiu ter um conhecimento bastante amplo das condições ambientais, chamando a atenção, despertando as autoridades, a dedicação, o empenho, e junto ao meio rural, bem como também junto aos alunos, que praticamente já tive uma faixa de mais de 40 mil, né, incentivando todos eles a preservação do meio ambiente. Em linhas gerais, essas seriam as nossas diretrizes básicas, e ainda hoje estamos aí trabalhando, dedicando, quase aí 80 anos, e continuamos firmes no empenho das nossas atividades, tentando fazer que as novas gerações que vão assumindo o comando sejam então dedicadas e preocupadas com as condições ambientais. Tem o título de livre docente. Então, era o título maior, que antigamente era doutor ou livre docente. O livre docente defendia a tese. Hoje no Brasil, acho que só a mesma faculdade da USP, né, que tem o titulação de livre docente, que hoje é mestrado, doutorado, ou pós-doutor. Então eu fiz a defesa da minha tese, foi lá no alto da Serra Dourada. E me lembro com saudade também, foi o professor Paulo Occhione, do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, o professor Hermes, lá do Paraná, a professora Teresina, da UNB, e mais dois colegas nossos lá da universidade, que era uma banca constituída de cinco professores. Então, constantemente estamos aí participando ativamente, não perdemos um congresso após o ingresso, né, na Sociedade Botânica do Brasil. Fomos membros do Conselho Fiscal, membro do Conselho, e dirigimos aí então as atividades pertinentes à botânica. Eu ministrava aula para o curso de farmácia, para o curso de medicina, na parte quando referia ao uso de plantas medicinais, aulas nessa orientação. Na Escola de Agronomia, fui fundador da Escola de Agronomia Veterinária. E no Instituto de Ciência Biológica também fui fundador e seu primeiro vice-diretor. Assumi um período, o diretor viajou para Portugal, na Fundação Guggenheim, ele ia fazer um curso, e eu assumi a direção, passando 6 meses respondendo pelo Instituto de Ciência Biológica. E sempre lá atuei também como chefe do departamento de botânica. E após a aposentadoria, em virtude de ser professor, o primeiro professor emérito da Universidade Federal na área da biologia, nós tivemos então um convite como professor emérito também para dar continuidade. Hoje eu estou dirigindo a unidade de conservação, que, como bem referi, abrange, né, a procuração da flora, a reserva biológica e outras atividades também ainda pertinentes. Na Serra Dourada, que hoje é uma estação que até tem o meu nome. Temos um laboratório lá de uns 400 metros, com a acomodação suíte para tanto professores como para professoras, e ali são realizadas inúmeras pesquisas que trazem, então, ampliação dos conhecimentos em diversos setores. Lá não só a parte da botânica, mas a parte com relacionamento ao canto dos pássaros, a parte de geologia, né? Tudo isto é desenvolvido com alunos e professores. E temos participado desses congressos, como eu expliquei há pouco momento, latino-americano, congressos internacionais, e tive a felicidade de ser presidente de 3 congressos nacionais de botânica e mesmo do segundo latino-americano, em uma data juntamente com o 29º congresso. Nós podemos dizer que sempre dedicamos ao estudo, eu trabalhando sempre numa área de florística e fitossociologia, que era a consequência dos trabalhos.
Com isso foi permitida a coleta de inúmeras espécies novas, nunca descritas pela ciência. E mandando para especialistas, que a quantidade assim, de planta era grande, e inúmeras vezes eu recebi essas homenagens que eu acabei de referenciar ao senhor, com o nome, né, de uma planta. Aí é um fato bastante auspicioso, e isso nos trouxe. Temos trabalhado muito assim, atendendo não só a comunidade universitária, no caso, por exemplo, relacionado com a medicina. Crianças que mastigam plantas, como uma conhecida comigo, ninguém pode. E essa planta, por exemplo, tem nos seus lacúlulos vários cristais de oxalato de cálcio. Perfura a glote da criança e, ao mesmo tempo, libera uma substância, vamos dizer assim, histamínica, que provoca o edema de glote. Então eles telefonam: que planta? Acho que a criança mordeu uma planta aqui e está com esse problema. Eu falei: essa planta é tal direitinho. Isso então favorece. Trabalhamos conjuntamente com o pessoal da veterinária na identificação e determinação das plantas tóxicas para o gado. E um ponto também muito importante que eu venho me dedicando na minha vida é o problema da arborização das cidades, né? Chamando atenção para esse aspecto da escolha da espécie adequada, que tem que se levar em conta o problema de distanciamento, rede, esgoto, etc. Tal. Isso tem gerado, que Goiânia é considerada uma das cidades mais bem arborizadas. Felizmente, em alguns pontos, a espécie não foi adequada. Então, vem as podas violentas pela selva, querendo defender o seu patrimônio, né? E isso é uma constante, uma luta e tal. E a não escolha adequada tem provocado alguns acidentes, como a queda, principalmente do conhecido manguba, que é uma planta, né? Hoje é conhecida como uma faqueira aquática, muito boa arborização, mas infelizmente ela é atacada por um coleóptero nas raízes, que provoca a sua queda. Uma vez vai na rede ou em cima de carro, etc. Então é um assunto bastante interessante, porque eu considero que a cobertura vegetal, ela atua sobre diversos aspectos, né? Amenizando a temperatura, podemos assim dizer, favorecendo a infiltração, atuando no psique do homem, né? Criando condições mais favoráveis para a onipresença do concreto e do asfalto. Isso é muito importante para uma comunidade, para a sociedade. Face a nossa participação ativa desde o início, e como presidente de 3 congressos, que tem uma publicação, A História da Sociedade Botânica do Brasil. E lá consta uma visão de um presidente de 3 congressos nacionais e de um congresso latino-americano. E nós lembramos, juntamente com os nossos colegas, vários colegas, como o professor Mário Guimarães Ferre, que foi reitor da USP, professor Afrânio, do Ceará, professor Dardo, e uma série que deixo de mencionar para não falhar, não é isso? Todos eles participando ativamente, né, dos nossos congressos mais simples, mas nós tínhamos um fato muito importante, sempre com excursões, coleta de campo, e eu tenho uma experiência, foi quase 20 anos coletando material, e tudo depositado no herbário da UFG. É um acervo de grande valia. E a sociedade foi trilhando o seu caminho, muito bem iniciados os trabalhos, com os grandes pesquisadores, que eram o Kuhlmann, esse e outros mais, grandes botânicos, e a sociedade vem sempre atingindo os seus objetivos. Os nossos congressos em torno de 300, 400, 500, hoje já temos mais de 2.000 militantes alunos, que isso concorre de uma maneira bastante positiva com a ampliação. E hoje nós temos aí, junto aos órgãos financiadores, uma posição muito positiva, favorável. Eu mesmo estou lá trabalhando com a informatização do herbário. Qualquer pessoa futuramente bate ali no link, aí consegue então verificar as plantas direitinho, etc. E eu acho que a botânica vem. Apesar de nós estamos aí enfrentando um processo muito rápido, que é a devastação dos biomas, né? No sentido geral. O cerrado, a floresta amazônica e tal. E se não houver medidas positivas, a situação, a tendência é agravar mais ainda com a perda
de grande potencialidade, não só de plantas medicinais, ornamentais e de outras aplicações. Tivemos um trabalho muito imenso quando fizemos o levantamento da flora. O estado de Goiás era 600 mil quilômetros, em 27 estações, coletora de 1 quilômetro quadrado, que era percorrido mensalmente durante um ano. Então isso nos permitia fazer o ciclo completo. Então tivemos várias peripécias, porque o asfalto em Goiás ia até Séries, o resto não tinha. Quantas vezes nós estávamos coletando a ilha do Bananal, no Rio Araguaia, com o Marideu, tivemos a oportunidade de jacarés. Um dia eu estava como se diz, num posto avançado na ilha do Bananal. Quando nós abrimos a porta, que o rio tinha enchido muito, lá dentro tinha um jacaré muito grande, entendeu? E abrimos a porta e ele escapou rapidamente, né? Mas fomos muito felizes nesse meio tempo, nunca houve nada, né, que a gente pudesse considerar. Era um pneu furado, ou mais alguma coisa, um defeito no carro. Tivemos também um processo, nós estávamos atravessando o rio Javaé, a rural, que nós tínhamos para pesquisa, essa rural acabou apagando no meio do rio, e o rio estava enchendo. Aí eu falei com o motorista, você trata de tirar, então nós vamos ficar perdidos aqui na ilha do Bananal, que não tinha condições. Também do lado da Bahia, que era muito deserto, mesmo não tinha estrada, não tinha nada, as condições de pernoite, por exemplo, era em giral, colchão de palha, né? Era o que tinha para poder fazer. Então era muito interessante essas particularidades, mas fomos muito felizes com como se diz, a nossa, podemos dizer quase uma aventura, porque foi a primeira vez. Vários botânicos tiveram aqui no século XIX, importantes, como Saint-Hilaire, Paul, Glasiot e outros mais. Mas um trabalho desse metódico, feito durante um ano em cada área, correspondente às formações, porque para Goiás o bioma principal é o cerrado. Depois tem as formações vegetais, depois tem as formações de campo, tem as formações rupestres, e tem a ocorrência para o estado de Goiás, um único local que ocorre é o famoso pau-papel, que é uma tibuquina, papiro, não é isso? Era até ocorrência na Serra Dourada e nos Pirineus. Hoje está em Tocantins, na Serra Natividade, mas só tem a planta nessa localidade. Nós temos procurado muito conversar com os colegas botânicos e não tem citação. Então é uma planta endêmica, muito interessante, que ele chama de papiro, porque o ritidoma dela solta, assim como se fosse uma folha, né? Então por isso que ela tem o nome pau-papel ou papyrus. Então são esses fatos, né, bastante marcantes e trouxe, e eu me considero muito feliz por ter tido a oportunidade de terminar essa jornada que hoje está servindo. Nós estamos, como eu referi ao senhor, 42 volumes de Phanerógama, 7 de Criptógama e 2 volumes relacionados aos especialistas. E isso é constantemente eu mando para os colegas, para o autor, com a equipe nacional e mesmo internacional. Esse material então é distribuído e vem favorecendo o estudo da botânica para o estado de Goiás e mesmo para o Brasil todo.